Boa tarde, estamos aqui no canal Haja Luz, para que haja luz no seu entendimento, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? É a minha oração que esse vídeo seja instrumento na vida de muitos, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar de um tema muito importante, muito delicado, né? Porque vamos falar de uma outra religião, que é a Umbanda, e de um canal muito famoso, que é a Galinha Pintadinha. Então, a Galinha Pintadinha tem conteúdo da Umbanda? Nós vamos ver que sim, que tem conteúdo da Umbanda. O que é a Umbanda? Umbanda é uma religião, né? Para você entender melhor, é uma religião sincrética. O que é sincretismo? É uma religião que ela pegou pedaços de outra e sincretizou, juntou, acoplou. Aí ficou sincrética. A Umbanda tem pedaços do Candomblé, elementos de religiões indígenas, elementos de religiões de matriz africana, que é o Candomblé, elementos do espiritismo e elementos do cristianismo. Então, ela é bem sincrética. Porém, o que acontece? Ela reflete a situação do Brasil. O Brasil é um país sincrético, né? Se você pensar na origem do Brasil, o Brasil começa como? Com os indígenas aqui, não é? No Brasil existiam os índios e veio os portugueses com a sua cultura, com a sua religião cristã e miscigenou. Então, aqui a gente começa com o primeiro sincretismo. Então, a crença indígena com o cristianismo misturado. Aí vem os africanos, os escravos africanos, com toda a matriz de religião africana e sincretiza também, certo? E as músicas da Galinha Pintadinha, vocês vão ver que elas são músicas do cancioneiro brasileiro. O que é o cancioneiro brasileiro? É a reunião de músicas e poemas do folclore brasileiro. Então são músicas que elas foram passadas de geração em geração oralmente. A gente nem sabe a autoria delas. São músicas antigas que foram cantadas pela avó, pela bisavó e hoje está na nossa geração. Então são músicas de autorias muito antigas, o que significa que ela representa uma época muito antiga. É essa época onde houve a miscigenação. Então, da mesma forma que o nosso país é miscigenado, as religiões têm esse sincretismo, nada mais normal do que as músicas também possuírem esse sincretismo. Então, músicas de roda têm elementos indígenas, umbandistas, candomblecistas. É natural que as músicas tenham essa miscigenação, né? Ou esse sincretismo, certo? Antes de eu continuar o vídeo, eu queria muito pedir o seu like. Nós precisamos do like no vídeo para poder crescer, para que esse vídeo possa ser mostrado para mais pessoas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve. Nós temos 500 pessoas assistindo os vídeos e só temos 150 inscritos. Então, inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e, mais do que isso, ajuda pais e mães a iluminar o entendimento deles. Se você tem amigos, pais, mães, professores de criança, envie esse vídeo para alertar, para acordar, para ver luz, em nome de Jesus. Então vamos explicar. O que é o canal Galinha Pintadinha? Galinha Pintadinha hoje é um canal do YouTube muito famoso, mas ele começa com o Juliano e o Marcos fazendo um vídeo no formato de TV. Na época o YouTube não era nada, 2006, e eles fazem este vídeo para tentar vender. Não conseguem vender a ideia deles. Eles voltam para deletar o vídeo no YouTube e simplesmente o vídeo tinha 500 mil visualizações. Então eles entenderam que ia dar certo e começam a produzir outros videoclipes. E nisso eles aproveitam essas músicas do cancioneiro brasileiro, que são músicas muito antigas, populares e de cunho de domínio público, né? Então não tem autoria, não tem domínio, não tem direito autoral. Eles usam essas músicas. Aí qual que é o diferencial da Galinha Pintadinha? Eles não só cantam a música, eles fazem clipes das músicas, então eles ilustram ela. São vídeos ilustrados e a ilustração é feita pela Galinha Pintadinha, pela produção da Galinha Pintadinha. As músicas são desses cancioneiros, são músicas populares. Então eu não posso dizer que a Galinha Pintadinha criou o conteúdo da música, certo? Porém ela usou essas músicas. E agora as imagens são de autoria da Galinha Pintadinha. E nós vamos ver, por exemplo, na primeira música que eu quero mostrar pra vocês agora, que o que tem é na imagem. Vamos lá. Na janela pra namorar, passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Foi na loja do mestre André. Então são duas músicas, Pombinha Branca e Mestre André. A música, a gente não sabe quem é o Mestre André, não dá pra saber. Eu até pesquisei se existe um Mestre André. Existe um Mestre André que era diretor de escola de samba, da bateria de samba, muito famoso, um umbandista. E
a pombinha branca também não dá pra saber quem é a pombinha branca, quem é o pombinho branco, o namorado, né? Porém, na ilustração, que é de autoria da Galinha Pitadinha, está nítida a vestimenta de uma entidade da Umbanda, que é o Zé Pelintra. Né? Então, o Zé Pelintra está ali representando o Mestre André, representando o pombinho, e essa ilustração foi feita pela produção da Galinha Pitadinha, porque se refere ao clipe, à ilustração, à imagem, certo? Então, vamos para mais uma música. Dona Chica. Por isso, Dona Chica, entre dentro dessa roda de... Dona Chica também são músicas muito antigas, cantigas de roda, não é verdade? Se referem a uma entidade da Umbanda que se chama Chica Baiana. As músicas são músicas de autoria popular, então são músicas folclóricas que a Galinha Pitadinha usou, mas fazem referência a uma entidade da Umbanda. A outra música. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão. Pai Francisco entrou na roda. Pai Francisco, gente, o diretor de um terreiro de Umbanda é pai de santo. Se o nome dele é Francisco, nós chamamos Pai Francisco. Entrou na roda. O que significa entrar na roda? Na Umbanda, roda é um momento onde se inicia a sessão de mediunidade, vamos colocar, né? Que é onde os espíritos se manifestam, incorporam nos médiuns, que são os médiuns, as pessoas que têm essa sensibilidade espiritual para incorporar essas entidades. Já vou explicar o que são as entidades. E aí, este momento, onde se inicia essa incorporação, é chamado de gira ou roda. Então, quando fala Pai Francisco entrou na roda, quer dizer, iniciamos a nossa sessão umbandista, iniciamos a nossa sessão espírita. É isso, o Pai Francisco entrou na roda. Começamos a nossa roda, começamos a nossa gira. É simplesmente isso que esta expressão desta música quer dizer, que não é de autoria da Galinha Pitadinha, mas está sendo utilizado por ela. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. As entidades que eu quero explicar para vocês. Eu vou falar das entidades porque agora eu mostro mais músicas. As entidades, a Umbanda, ela acredita em divindades e em entidades e em anjos da guarda. Acredita, por exemplo, em reencarnação e no karma, né? Na teoria do karma. E ela acredita em Jesus Cristo, só que eles acreditam em Jesus Cristo como uma figura importante, superior, como um mestre de aprendizado e não como Senhor e Salvador das nossas vidas, que é uma diferença enorme. Eles acreditam na Bíblia como um livro sagrado, como um livro que passa princípios, mas não como a palavra de Deus. Eles não têm um livro sagrado, né, da Umbanda mesmo, que eles seguem. E então eles acreditam num único Deus superior a todas as coisas, que eles chamam de Olorum. E este Deus é o mesmo Deus que eu e você cremos, porém eles têm outras divindades inferiores ao Olorum. E essas divindades eles chamam de orixás. Existem muitos orixás. E dependendo do terreiro tem mais ou tem menos. Por exemplo, Iemanjá é um orixá, Ogum, Oxalá, Xangô, são todas orixás, divindades. Não são espíritos, são divindades, nunca foram humanos. Agora, as entidades, que são essas que a gente está vendo na música, né, da Pombinha Branca, por exemplo, como o Zé Pelintra. E essas entidades são espíritos que morreram e voltaram. São espíritos reencarnados. Então, são espíritos que já estiveram aqui, morreram, conseguiram uma evolução e hoje eles têm essa função no mundo espiritual de orientar, né, usar os médios e orientar a população que busca os terreiros. É assim que eles acreditam nessas entidades. Então, as entidades são mortos que voltam para se comunicar com vivos. Isso é completamente contra o que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou continuar mostrando os vídeos para vocês e depois vou trazer os versículos da Bíblia para nós, certo? A música da Mariazinha, vou passar para vocês. Oh Mariazinha, Mariazinha, entrará na roda e ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem edifica, pois eu tenho o Joãozinho para ser meu pai. A Mariazinha e o Joãozinho se referem a espíritos que são espíritos, né? Mas eles chamam de entidades que são irês, são crianças que desencarnaram crianças e hoje elas servem para estar fazendo essa ligação entre o humano e entre os humanos e os orixás. Vou mostrar para vocês agora a música da Baratinha. A barata diz que tem 7 saias de filó, é mentira da barata. Existe uma entidade que se chama
pombagira, que é um tipo de Exu feminino, que é uma entidade na Umbanda. No Candomblé o Exu é considerado um deus, mas na Umbanda nós estamos focando na Umbanda. A Umbanda é uma entidade, a pombagira então é um espírito que foi morto e voltou. São espíritos que trabalham nessa linha de amor e desejo dentro da Umbanda. E existe a pombagira 7 saias. Gente, por que a Baratinha não tem 5 saias, 4 saias? Porque ela tem 7 saias, exatamente igual a pombagira 7 saias. Então assim, são muitas coincidências que juntas já não parecem mais coincidências, né? Então, inclusive existem canais de umbandistas que reconhecem essas músicas que eu estou dizendo para vocês como músicas que representam a entidade da Umbanda. Então não são só cristãos que estão falando, pessoas da Umbanda também reconhecendo a referência dessas entidades umbandistas. Qual é o grande problema de eu e você assistirmos ou eu e você deixarmos nossos filhos consumirem esse tipo de conteúdo? O seu filho está em formação de alicerce, de princípios, de fé. Então, você pode até assistir e não interferir. Aí você faz a sua análise como adulto, que isso não tem nada a ver. Mas na criança, ela está estabelecendo princípios, normas. Para e pensa, a criança com volta de 7 anos, ela decora a tabuada para nunca mais esquecer. Então, o cérebro dela está aberto, fértil, para decorar, para absorver princípios e nunca mais esquecer. Então, se eles implantam isso na cabeça de uma criança, esses princípios umbandistas, essas entidades como pessoas que estão ali participando do dia a dia, porque são músicas que vão ficar cantadas, então eles vão passar como normais. E a palavra de Deus é nitidamente contrária à invocação de mortos. Os mortos não podem comunicar com os vivos. Lá em Lucas 16 nós temos uma parábola do Lázaro, né, e do mendigo. O Lázaro é o mendigo, né? Do Lázaro, que é o mendigo e o rico. E um vai para o inferno e o outro vai para o céu. E o que está no inferno, Jesus pede para voltar para mostrar para a família dele, né? E Jesus fala para ele que não é permitido voltar. Então os mortos não podem voltar para comunicar com os vivos. Isso é completamente proibido pela Bíblia. No Velho Testamento tem um monte de referências, que eu já até deixei em outros vídeos, vou deixar aqui na descrição para não ter que ficar repetindo. Mas o principal disso tudo é que se eu acredito na reencarnação, eu anulo o sacrifício de Jesus Cristo. A Umbanda, o Espiritismo, eles se dizem cristãos porque respeitam Jesus Cristo, creem em Jesus Cristo. A teoria da reencarnação diz que você paga os seus pecados. Você volta para pagar aquilo que você fez de errado. Na teoria cristã, não, você não volta a pagar nada. Você primeiro não volta, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vir o juízo, não existe outra vez para vir. E também lá em Romanos 6, 23 está escrito, vou ler para vocês, porque é um versículo muito importante: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio para as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente, não castigou, quer dizer, não castiga, você não vem na tua vida pagar, não tem isso, as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus Cristo. Então, o Espiritismo, Umbanda e as religiões que pregam reencarnação, na minha opinião, estão enganadas e, infelizmente, um detalhe tão importante, elas tiram esse pedacinho e faz a pessoa fazer coisas importantes, boas, como obras, como caridades. Porém, a parte fundamental foi retirada, que é crer em Jesus Cristo como Salvador. Senhor, eles acreditam que ele é Senhor, que ele é representativo de Deus, né? Que ele é uma pessoa importante, mas não é Salvador. Porque se você já foi salvo, você não tem que pagar mais nada. Jesus Cristo já pagou por mim e por você. Então, não é possível, né, nós deixar nossas crianças assistir esse tipo de conteúdo, porque nós estamos deixando esse tipo de entidade, né, fazer parte do conteúdo dos nossos filhos, que são espíritos mortos, né? Eu não gostaria que meu filho estivesse assistindo coisas de espíritos mortos que voltam. Eu estou só dizendo que não faz parte da nossa fé cristã e é contraditória a fé cristã. É a mesma coisa eu falar que eu estou fazendo dieta e vou comer coisas extremamente gordurosas. São contraditórios. Então, se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio na palavra de Deus, eu sigo os ensinamentos de Cristo, e essas entidades, esses espíritos, não fazem parte da vida cristã e da palavra de Deus. Então, eu assisti, estou sendo contraditória com a fé que eu defendo e que eu digo viver.
É isso, minha opinião. Um abraço, até o próximo vídeo.